Olha só, ontem o Moraes passou de todos os limites do razoável. Ele simplesmente deu uma decisão que mandou investigar médicos, que mandou perseguir e intimidar, a Polícia Federal perseguir e intimidar o presidente do Conselho de Medicina, porque ele ousou dar a sua opinião médica sobre o tratamento que os médicos fizeram para o Bolsonaro na cela. Será que o Moraes agora vai ser também o médico geral da nação? Será que ele vai vestir uma toga branca e ser médico? Será que ele vai ser negacionista da medicina? Será que ele vai querer mandar agora até nos médicos? Eu vou tratar disso com vocês agora. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço que antes de qualquer coisa vocês se inscrevam aqui no canal, vocês cliquem no joinha, porque assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante para você e acaba distribuindo para mais pessoas. E também considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Veja só, essa decisão é uma daquelas que vão ficar para o futuro. Sabe, nos livros de história, se a gente não acabar como país, nos livros de história do futuro estará essa decisão para mostrar que realmente nós vivemos um tempo de ditadura da toga. E essa decisão, ela serve também para aqueles que dizem: ah, não tem ditadura no Brasil, né? O Moraes, ele foi aos poucos, ele foi controlando as redes sociais, ele foi depois controlando a imprensa e agora ele chegou na OAB. A OAB ele já controlou por completo. Aliás, o Conselho Federal de Medicina teve o culhão que a OAB não teve ao dar essa opinião sobre o tratamento médico do Bolsonaro, feito na cela. E ele controlou a OAB e ele agora quer controlar também a medicina. Veja, se isso não é um país que não tem democracia, eu não sei o que é. Não sei realmente o que é. Acho que a gente está indo por água abaixo cada vez mais. Eu acho até que o Moraes tinha que colocar uma toga. Ele devia vestir num dia uma toga preta, porque ele foi nomeado juiz, embora não seja juiz, não é? Ele no outro dia põe uma toga branca, porque agora ele também é médico, e no terceiro dia ele põe uma toga vermelha em razão da ideologia que a gente sabe que ele tem. É um completo absurdo. O Conselho Federal de Medicina, ele simplesmente abriu uma sindicância para apurar o que os médicos tinham feito no tratamento do Bolsonaro dentro da cela. Isso é um dever do CFM, é um dever desse Conselho Federal de Medicina fazer isso, porque eles têm a prerrogativa de avaliar eticamente como os médicos a eles associados procedem. Assim como a AB trata de advogados, ou deveria, o CFM trata de médicos. Não é o Moraes que decide se o médico agiu bem ou mal eticamente, é o CFM. E o Moraes foi lá simplesmente e cancelou a possibilidade, anulou a sindicância que o CFM tinha aberto e ainda mandou a Polícia Federal intimar para ouvir o presidente do CFM a respeito disso. Isso usurpa, o Moraes usurpa a função do CFM, usurpa a função dos médicos, faz isso de ofício sem pedido de ninguém e abusa da sua autoridade, abusa do seu poder de forma ilegal, de forma inconstitucional, de forma vergonhosa. Onde que o Moraes vai parar? Ou onde que nós vamos parar com o Moraes dessa forma? Quem vai parar o Moraes? Não vai ser o direito, não vai ser o STF, não serão os seus colegas ministros. Ou é o Congresso e as ruas, ou não será ninguém. E confesso para vocês, não quero ser pessimista, mas eu apostaria em ninguém. Vamos lá em Washington, porque o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais uma carta endereçada a Jair Bolsonaro e voltou a dizer que o julgamento do ex-presidente brasileiro deve parar imediatamente. A Procuradoria-Geral da República recebeu um pedido de prisão de Alexandre de Moraes por tortura contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando você acha que não tem como piorar, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que, além dele ser a vítima, o juiz, o acusador, o PGR, o delegado, a Polícia Federal, tudo no caso do Bolsonaro, ele decidiu agora também que ele será o médico do Bolsonaro. Cadê o pessoal dos direitos humanos para entrar nesse momento e falar que o que está acontecendo é uma tortura? Meus amigos, você acredita que o que Alexandre de Moraes está fazendo com o Bolsonaro é uma covardia? Comenta aqui embaixo.
E presta atenção nisso aqui. Vamos direto a Washington, porque o que saiu de lá caiu como uma bomba em Brasília. O presidente Donald Trump publicou nas redes sociais uma carta direta para Jair Bolsonaro, exigindo algo gravíssimo. Meus amigos, isso aqui que eu estou mostrando aqui não é nota diplomática. Isso não é um gesto simbólico. É um recado duro, público, internacional, que está tirando o sono de Lula e de Moraes. Porque realmente, depois dessa carta, eles estão em pânico. A carta saiu de Washington e explodiu em Brasília, porque Trump acusa abertamente que Bolsonaro estaria sendo vítima de perseguição política, abuso judicial e até tortura praticadas por um sistema comandado por Xandão com a aval do governo Lula. E atenção, porque o conteúdo foi confirmado oficialmente pela Casa Branca, ou seja, não é opinião pessoal, não é especulação, é posição de Estado. Essa carta rasgou todos os protocolos diplomáticos, colocou o Brasil no centro de uma crise internacional sem precedentes e trouxe acusações pesadíssimas. Perseguição política, abuso de poder, tortura e ataque à liberdade de expressão, fora censura. Esse é o tipo de notícia que muda totalmente o jogo. E justamente por isso você não vai ver isso na grande mídia tradicional. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo realmente vai te deixar de boca aberta, porque eu vou destrinchar esta carta que veio direto dos Estados Unidos para Bolsonaro. E o pânico já começou em Brasília, o nervosismo, o medo real de que o Brasil está sendo visto como uma Venezuela travestida de democracia. E agora eu te pergunto de novo, sem rodeio, você acredita que o que Moraes está fazendo com o Bolsonaro é justiça ou é covardia? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, por favor, eu preciso muito que você deixe o like, compartilha, ativa o sininho da notificação, porque o que você vai ver a partir de agora é coisa grande, é coisa séria e pode mudar tudo. Sem mais delongas, bora ver esse vídeo. E claro, né, gente, nós vamos reagir a um vídeo aqui para explicar certinho. Todos os créditos vai para o canal Crônicas do Brasil, do Flávio Nascimento. Agora assista com atenção dobrada este vídeo, porque realmente o Brasil entrou num território perigoso e Lula e Moraes estão em pânico. Para tudo que você está fazendo agora, deixa o celular de lado. Cancela o que ia fazer. Porque a notícia que acaba de vazar há 30 minutos vai explodir o Brasil nas próximas horas. Donald Trump enviou carta oficial para Jair Bolsonaro hoje de manhã. Carta em papel timbrado da Casa Branca, assinada pessoalmente, entregue por canal diplomático. E o conteúdo é devastador para Lula e Moraes. Não é boato, não é montagem, é real. Eduardo Bolsonaro acabou de postar a carta completa nas redes sociais e Trump escreveu textualmente: "Este julgamento deve terminar imediatamente. Você está recebendo o tratamento terrível de um sistema injusto. É presidente dos Estados Unidos, oficialmente defendendo Bolsonaro, atacando o STF e pressionando o Brasil como nunca aconteceu antes. Isso é histórico." Trump trabalhou na carta pessoalmente durante a madrugada, redigiu à mão primeiro, mandou digitar em papel oficial da Casa Branca e assinou logo cedo. A carta foi entregue a Eduardo Bolsonaro em reunião privada na ala oeste. Eduardo recebeu o envelope lacrado com selo presidencial. Voltou para o escritório de advogado aliado, escaneou tudo e postou direto nas redes sociais. Sem avisar governo brasileiro. Sem protocolo. Direto para o povo. Post de Eduardo explodiu. 5 milhões de visualizações em 20 minutos. Trending Topic mundial em 15 minutos. É viralização brutal que está assustando Brasília inteira. Compartilhe esse vídeo com urgência máxima antes de continuar. Isso precisa viralizar. Trump defendeu Bolsonaro oficialmente. Vou ler carta completa aqui, palavra por palavra, porque cada frase é bomba que vai explodir nas próximas horas. O cabeçalho é oficial. A Casa Branca, Washington, com data de ontem. E o destinatário, ao honorável Jair Messias Bolsonaro, 38º presidente da República Federativa do Brasil, Brasília. Percebe o tratamento? Trump chama Bolsonaro de presidente, não ex-presidente, não réu, presidente. É reconhecimento político gigante que invalida completamente a narrativa do PT de que Bolsonaro é criminoso comum. A carta começa forte. Prezado senhor Bolsonaro, tenho acompanhado o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Este julgamento deve terminar imediatamente. Trump não usa diplomacia. Não suaviza. Chama sistema brasileiro de injusto. Chama tratamento de terrível. E exige fim imediato do julgamento. É a intervenção explícita do presidente dos Estados Unidos em processo judicial brasileiro.
Nunca aconteceu algo assim em toda a história diplomática entre os dois países. Continua. Não estou surpreso em vê-lo liderando nas pesquisas. Você foi líder muito respeitado e forte que serviu bem ao seu país. Aqui, Trump faz algo genial. Ele menciona que Bolsonaro lidera pesquisas, só que Bolsonaro está inelegível até 2030. Mas Trump ignora isso completamente. Trata Bolsonaro como candidato viável, como líder político ativo. É desrespeito total à decisão do TSE. É Trump dizendo, dane-se sua inelegibilidade. Ele é candidato. Ponto. Próxima parte é devastadora para Lula. Compartilhe o seu compromisso com a escuta da voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, promovidos pelo atual governo. Trump ataca o governo Lula diretamente, acusa de atacar liberdade de expressão e faz conexão com os Estados Unidos, sugerindo que Lula está censurando até cidadãos americanos. É acusação gravíssima, porque se o governo brasileiro está censurando americanos, isso justifica a retaliação americana sob qualquer forma. E então vem a bomba que confirma tudo que patriotas já sabiam. Manifestei fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. Trump confirma oficialmente. As tarifas de 50% contra o Brasil não são sobre comércio, não são sobre balança comercial, são punição política, são pressão para libertar Bolsonaro, são arma econômica sendo usada para forçar mudança política no Brasil. É chantagem, pode chamar assim, é legal, questionável, é eficaz? Muito, porque está funcionando. Trump continua. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar opositores políticos e encerre esse regime ridículo de censura. Presta atenção na palavra que Trump usou. Regime, não democracia. Regime. Isso é a linguagem que Trump reserva para ditaduras. Venezuela, Cuba, Nicarágua e agora Brasil. Trump está equiparando o Brasil a ditaduras comunistas da América Latina. É rebaixamento brutal na classificação política americana. A carta termina. Estarei acompanhando de perto, atenciosamente, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos, com assinatura grande, azul, inconfundível e selo presidencial dourado. Acompanhando de perto não é frase educada de diplomacia. É ameaça velada, significa vou cobrar resposta, vou exigir mudanças, e se não mudarem, vou agir. Como agi na Venezuela 4 dias atrás. É aviso de tempestade chegando. Comente aqui. Trump defendeu Bolsonaro oficialmente. Deixa comentário mostrando que você entendeu a gravidade histórica disso. A reação em Brasília foi caos total. Quando Eduardo postou carta, assessor de Lula correu avisar. Primeira reação, acharam que era montagem, pediram verificação. Equipe confirmou que parecia autêntica, papel timbrado correto. Assinatura genuína, mas sem confirmação americana ainda. Lula ligou pessoalmente para Alexandre de Moraes. E Moraes estava furioso, porque Trump o atacou indiretamente como parte do sistema injusto. É humilhação internacional para ministro do STF. Moraes passou 15 meses se achando intocável. E em uma carta, Trump o transformou em símbolo global de autoritarismo. Reunião emergencial foi convocada imediatamente todos os ministros. Moraes, Gilmar, comandantes militares, atmosfera pesada, silêncio inicial. Porque ninguém sabe como reagir quando o presidente dos Estados Unidos defende opositor preso. Nunca aconteceu. Não tem manual para isso. Itamaraty tentou contato urgente com a embaixada americana. O telefone tocou. Ninguém atendeu. Tentaram o State Department em Washington. A secretária respondeu que secretário Rubio está em reunião. É frieza diplomática total. Estados Unidos nem se dão ao trabalho de fingir cordialidade. Enquanto Brasília tentava elaborar resposta, Casa Branca detonou qualquer esperança de que carta fosse gesto isolado de Trump. O porta-voz convocou coletiva urgente e leu declaração oficial. O presidente Trump enviou carta ao ex-presidente Bolsonaro expressando preocupação com a situação judicial dele no Brasil. Estados Unidos acompanha de perto violações de direitos humanos e processos políticos na América Latina. Carta é autêntica e representa a posição oficial do governo americano. É devastador. Casa Branca não só confirmou a autenticidade, como endossou o conteúdo. Transformou carta pessoal em política de Estado. O Brasil não está lidando com Trump tuitando opinião pessoal. Está lidando com o governo americano oficialmente pressionando pela libertação de Bolsonaro. Marco Rubio adicionou camada extra de pressão. O secretário de Estado tuitou: carta do presidente Trump ao presidente Bolsonaro reflete preocupação legítima com deterioração democrática no Brasil. Quando aliados prendem líderes democraticamente eleitos sem julgamento justo, temos obrigação de nos manifestar.
Rubio chamou Bolsonaro de presidente, validou prisão como injusta e disse que Estados Unidos têm obrigação de intervir. A escalada diplomática que não tem volta. Palácio do Planalto finalmente conseguiu emitir nota. Texto fraco. Brasil repudia ingerência em assuntos internos. STF é instituição independente. Bolsonaro responde a processos legais. É nota defensiva, sem força. Porque todo mundo sabe, 15 meses de prisão preventiva sem julgamento não é devido processo legal. É abuso. E Trump está certo ao denunciar. As redes sociais explodiram em apoio a Trump. 8 milhões de menções em poucas horas. Trending topics simultâneos. Trump defendeu Bolsonaro, carta da Casa Branca. Bolsonaro livre. Trump tem razão. É tsunami de apoio que está enterrando narrativa petista. Bolsonaro recebeu cópia da carta através de advogados na prisão. E segundo relatos de quem estava presente, ele leu 3 vezes em silêncio. E então começou a chorar. Emoção completa. Porque pela primeira vez em 15 meses teve validação internacional máxima. Presidente dos Estados Unidos defendendo ele oficialmente. Flávio postou mensagem. Forte. A carta do presidente Trump é documento histórico. Prova que papai não é criminoso, é perseguido político. E maior potência do mundo reconhece isso oficialmente. Moraes, seu tempo acabou. Lula, seu governo está exposto. Liberdade vem em dias. 3 milhões de visualizações em 1 hora. Michele ligou para aliados em Washington emocionada. E recebeu confirmação que carta é só começo. Trump vai intensificar pressão dramaticamente. Próximos passos. Sanções individuais contra Moraes, Gilmar, Toffoli, congelamento de ativos nos Estados Unidos, proibição de entrar em território americano e, se necessário, algo mais forte. A mídia internacional massacrou o Brasil. CNN. Trump acusa Brasil de perseguir opositor. BBC. Estados Unidos pressionam Brasil por Bolsonaro. Fox News. Trump denuncia a ditadura brasileira em carta devastadora. Al Jazeera. Crise diplomática escala após carta presidencial. A manchete mundial negativa. PT tentou reagir, mas foi destruído. Glaze postou sobre interferência grotesca. Comentários massacraram ela. Lindbergh falou em chantagem. Foi dilacerado nos replies. Porque a opinião pública está com Trump, não com Lula. Patriotas brasileiros estão vibrando com pressão americana. Lula marcou pronunciamento em cadeia nacional para hoje à noite. Vai tentar rebater Trump, defender instituições, mas assessores já sabem. Será difícil, porque carta é muito forte. E povo brasileiro quer que Bolsonaro seja libertado. Gilmar Mendes, sempre calculista, mandou mensagem reservada para Lula, que vazou. Talvez seja o momento de reconsiderar estratégia. Pressão americana é real. Carta mudou o jogo. Manter Bolsonaro preso pode custar muito caro. É a primeira vez que ministro do STF sugere liberar Bolsonaro. Significa que Trump assustou até dentro da corte. Mercado financeiro reagiu imediatamente. Dólar disparou. Bolsa caiu. Empresários começaram a pressionar o governo. Precisamos resolver isso. Tarifas vão destruir exportações. Se negociar significa soltar Bolsonaro, então solta. É pressão econômica somando à pressão política. Lula está sendo espremado de todos os lados. E todas as opções que ele tem são ruins. Ignorar carta significa sanções piores e isolamento. Negociar significa derrota política. Liberar Bolsonaro significa base petista abandonando ele. Eduardo postou vídeo em inglês agradecendo Trump diretamente. Falou da Casa Branca em Washington. President Trump, thank you for defending democracy in Brazil. Because of your courage, my father will be free. Soon. Vídeo legendado viralizou com 2 milhões de views. Analistas políticos concordam. A carta de Trump é divisor de águas na história política brasileira. Transformou prisão de Bolsonaro em questão internacional. E, historicamente, quando os Estados Unidos exige algo assim de país latino-americano, o país cede. Sempre cedeu. Sempre cederá. Meus amigos, o Brasil entrou num território perigoso, um território onde a justiça deixou de ser justiça e passou a ser instrumento político, onde a soberania virou abuso de poder e a lei passou a servir os interesses de poucos e não do povo. Quando um presidente estrangeiro como Donald Trump aponta o dedo e fala em sistema injusto, censura, tortura, perseguição, isso não surge do nada, isso nasce de sinais claros, visíveis, que o mundo inteiro começa a enxergar. E o mais grave de tudo é que o povo sente isso na pele. Imagina, um lugar onde que existe prisões sem crime, silêncio, medo, tortura, isso não é normal, isso não é democrático.
E isso não combina com a história do Brasil. O discurso bonito acabou, a fantasia institucional rasgou, e agora o mundo começa a tratar o Brasil como ele aparenta ser hoje. Um país onde o poder não aceita oposição. É aqui que entra a parte mais explosiva dessa história. Nos bastidores cresce a tensão internacional, cresce os rumores, cresce a pressão e cresce a percepção que o que está acontecendo com o Bolsonaro ultrapassou todos os limites. Esse cerco continua fechando, porque o sistema pode ruir, e a verdade pode vir à tona. Como aconteceu ali na Venezuela, gente. Quando eu falava a respeito da prisão de Maduro aqui no canal, das coisas que poderiam acontecer, muitos achavam, não, isso aí é especulação, isso não vai acontecer. E agora vocês viram que o que eu falava aqui não era especulação, gente, era realidade. Quando eu trago esses vídeos aqui, para muitos isso parece exagero, mas pode ter certeza, é o início de uma libertação. Quem constrói poder sobre a injustiça não dorme em paz. Agora eu quero saber de você com sinceridade. Você acredita que o que Xandão está fazendo com o Bolsonaro é justiça ou covardia? Você acha que o mundo pode intervir quando o país perde seus próprios limites? Comenta a tua opinião aqui abaixo desse vídeo, porque estamos esperando que algo muito maior aconteça aqui dentro do Brasil. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Deixe o joinha, porque quando a verdade começa a aparecer, pode ter certeza que a casa cai. Bora comentar aqui embaixo, bora compartilhar esse vídeo, bora deixar o joinha, bora se inscrever no canal para chegarmos logo a 1 milhão de inscritos. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo, fique com Deus e até o próximo. Fui! Uma recente crise política no Brasil se desenrola em 3 frentes distintas. Vamos dar uma olhada. Olha, tudo começou com uma única decisão bem polêmica do Supremo Tribunal Federal, o STF. E essa decisão acabou gerando uma disputa de poder entre as maiores instituições do país. A faísca da crise foi uma decisão monocrática, ou seja, de um juiz só, o ministro Gilmar Mendes. Essa atitude foi vista por muitos como uma blindagem do tribunal contra a fiscalização do Congresso. A resposta do Congresso Nacional foi imediata, um verdadeiro contra-ataque. A Câmara não perdeu tempo, acelerou um projeto para limitar os poderes individuais dos ministros do STF. E olha que interessante, a indignação com a decisão uniu tanto o governo quanto a oposição. O senador Eduardo Girão, da oposição, cobrou uma atitude firme do Senado, não só discursos. E para complicar ainda mais o cenário, outra crise estava se formando, dessa vez na Polícia Federal. Policiais relatam que pagamentos para operações de campo estão atrasados há até 2 meses. A associação da categoria já avisou, sem pagamento as operações policiais podem parar completamente. E essa confusão toda não ficou só aqui no Brasil não, o conflito foi parar lá fora. Em uma entrevista nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro levou o assunto para o cenário internacional. Ele fez uma comparação direta entre a situação do pai dele e a de Donald Trump. Para sustentar a tese de injustiça política, ele listou vários pontos durante a entrevista. Bom, com tudo isso acontecendo, o cenário para as eleições de 2026 fica bem incerto e explosivo. Para os apoiadores da oposição, existem alguns caminhos possíveis para tentar virar o jogo. No fim, a crise deixa o Brasil com perguntas essenciais sobre seu futuro e o equilíbrio entre os poderes.